Oi, pessoal, estamos entrando aqui na aula 9, organizando escolhas no tempo da nossa série Como Planejar e Atingir Objetivos em 10 Etapas. É importante que você entenda que a minha aula é construída em tempo real, não é aquela aula de estúdio com uma equipe de edição, coisa assim, tá? O importante aqui é que eu passe para você um conjunto de experiências reais que eu desenvolvo no dia a dia e em toda a minha vida profissional, e por isso eu estou dizendo que as ferramentas que eu apresento aqui, elas são ferramentas que são compatíveis com a promessa que nós fizemos no início do curso, tá ok? No início da nossa série. E vamos entrar aqui, hoje eu vou tratar, na aula anterior eu falei de organização do tempo, e hoje nós vamos ver isso numa planilha. E essa planilha é muito real, por quê? Eu já disse para vocês na aula zero que eu estou fazendo uma transição na minha vida. E eu venho reorganizando a minha planilha de tempo. E esta é a planilha final, né? Pelo menos a que mais deu certo com o planejamento. Ficou muito legal e eu quero dividir com você aqui. Então vamos lá ver a planilha e nós vamos usar ela como base de estudos agora, tá? Então, uma base de estudo real aqui para você. Você está verificando, eu falei para vocês que a gente sempre organiza o tempo de forma horizontal e de forma vertical, não é verdade? Então vamos lá. Aqui eu pego uma semana e crio um módulo semanal, de forma que este módulo semanal é a base de todas as outras semanas. Tá? Pode mudar? Pode, mas a gente evita ficar mudando. Por quê? Essa primeira organização é importante para que a sua agenda não fique. Olha, nessa semana o horário é um, amanhã é outro, amanhã é outro, coisa assim. Né? Então, sua vida pessoal atropela. Sabe aquela coisa? Eu estou indo para casa e agora eu não vou para casa porque isso aqui apareceu uma agenda aqui. Cara, isso dá uma sensação de importância, mas isso nada mais é do que desorganização. Eu vou desaparecer aqui para você ver que aqui você pega uma parte da tela também importante. Mas vamos lá. Primeiro, essa parte aqui colorida, né? Nós temos aqui em azul, são os horários de descanso. Né? Então, é o meu horário de descanso. Significa que eu vou dormir nesse horário? Não, é o horário de descanso. Tá? Em verde, são todos os horários de atividade pessoal. Tá? Significa que essa atividade pessoal é lazer, essas coisas? Não, significa que essa atividade pessoal são coisas pessoais que eu vou cuidar. Trabalho, vermelho são os horários, né, destinados ao trabalho. E cinza, horários destinados de reserva para trabalho. Para trabalho. Então vamos pegar aqui esta terça-feira, isso aqui é um dia real, isso aqui é um dia real, tá? Em que, para você entender a organização. Bom, eu acordei aqui às 5h30. Apesar da meu dia ser às 6, eu posso acordar às 5h30. Mas aquele dia que está meio frio, eu posso estender um pouco mais, né? Mas meu dia começa às 6 horas e a primeira etapa verde, que é pessoal, é 6 horas, 7 horas, 8 horas. São 3 horas destinadas na parte da manhã. O que eu faço nessa parte da manhã? Ela é destinada para atividades como tomar meu banho, me preparar para o dia. Eu gosto de ler as notícias, né, as notícias do dia, as principais notícias do dia. Dali também eu tiro uma série de dicas para o canal ou para o meu trabalho, quando você está olhando as notícias. Sempre diz para vocês que se você trabalha bem a sua rede social, ela te traz boas coisas. Se você trabalha mal a sua rede social, ela não te traz boas coisas. Né? Então, é aquela história. A rede social retribui você com 10 vezes o que você passa para ela. Tá? Então, olhe a sua rede social e veja o que ela está te trazendo, porque é o que você está procurando nela. E aí eu faço isso, é o horário que eu preparo e tomo o meu café, é o horário, se tiver alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, amanhã eu vou fazer uma rabada. Então, como você tem que cozinhar mais, eu já coloco ali na panela de pressão, já dou uma pré-cozida, já deixo avançado o cozimento da carne, isso ajuda. É o momento que eu lavo as vasilhas do dia anterior, é o momento que eu passo, né, dou uma limpeza na casa, ou lavo roupa, dependendo das condições. Quando você segue essa rotina, sabe o que é interessante? Eu verificava aqui na casa, eu sempre estava atropelado na casa. Lembro que eu falei, né, de você ser atropelado das pequenas coisas? Né? Eu sempre estava atropelado dessas pequenas coisas. E quando eu organizei, eu comecei a me deparar, né, 9 horas é para começar o trabalho, de tipo 7h30,
ou 7 horas, 8 horas na realidade, eu já estou sem nada para fazer. Eu já tenho feito tudo. Por quê? Porque todo dia eu vejo, eu preciso limpar a casa, eu limpo tal, conforme a manutenção gasta 2 dias, 3 dias para você voltar. E aí, essa organização me permitiu o quê? Tem horário aí de folga de manhã, coisa que no início eu não tinha. Eu misturava, começava 8 horas, misturava trabalho com coisa, depois voltava para resolver coisa, virava um rolo. Voltando aqui, atividade. Atividade 9, 10 e 11. São 3 horas aí de atividade. 9, 10 e 11. Tá? E aí você vai ver a minha atividade desse dia. Gravação, gravação e psicólogo. Tá? Eu coloco psicólogo aí na atividade de trabalho, porque eu procurei o psicólogo exatamente em função de crises que eu tive de transição de trabalho, projeto, peguei um projeto grande que teve uma série de dificuldades, teve um monte de problemas, e o psicólogo entende que está na área de trabalho porque ele é mais focado para isso. Tá? Depois, às 12 e às 13 horas é horário de almoço. Então, eu já pressuponho que se meu horário de almoço é 2 horas e eu é que faço meu almoço, eu gosto de fazer na hora, o meu almoço tem que ser coisa rápida, eu não vou fazer algo complicado, principalmente, né, de segunda a sábado. Segunda a sexta, aliás, eu não vou fazer coisa complicada. Sábado eu posso pensar conforme a situação e domingo em algo mais complicado, né? Mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta é algo descomplicado. À tarde, eu vou para a minha atividade de trabalho, ela começa, né, às 14 horas, 14, 15 e 16, portanto vai até às 17 horas. Né? Então, aqui foi gravação, gravação e revisão de texto. Revisão de texto. Bom, depois, o meu horário novamente de pessoal, né, ele começa às 17, vai 17, 18, 19 horas. Eu entro à noite aqui. Esse horário da tarde eu foco mais em atividade, fazer uma caminhada, né, mais na rua. Eu dou uma saída, faço uma caminhada. Eu fiquei um tempo que estava com um período de depressão, então não estava saindo. Agora eu estou retomando minha caminhada, atividade física. É o momento que eu passo nessa caminhada no mercado e faço compra para o almoço e janta do dia seguinte, porque normalmente eu faço almoço em condição de ter na janta, é aí que eu lancho. Então, muitas vezes eu estou andando, passo ali na padaria, passo no café, dou uma lanche, né, faço meu lanche, volto para casa, tomo um banho, me revigoro e estou pronto para mais 2 horas de trabalho, que é às 20 e 21 horas. Significa que 22 horas eu estou livre. 22 horas eu estou livre. Bom, o que isso significa durante uma semana? Isso significa que eu tenho 56 horas de descanso. Tá? Quando eu entro aqui, não significa que eu caí aqui por ir na cama, estou dormindo. Significa que às 22 horas eu vou ali, normalmente já começo a me preparar, vou para o quarto, coloco um filme para assistir, né? Já vou me organizando para dormir. Né? Então, muitas vezes tomo um chá ou alguma coisa mais simples, tal, eu vou preparando para dormir. Mas também pode acontecer que na sexta-feira eu fui aí para a festa, né, e estendi. Tá? Então, este é um horário que é um horário de descanso, um horário meu, um horário de aproveitamento meu. Tá? Então, só para deixar isso muito claro como isso se organiza. Então, quanto tempo eu tenho de descanso? 56 horas. Pessoal, são 65 horas aqui verde. São 65 horas. Essas horas eu tenho que dividir em trabalhos meus, em atividade com a família, né? Me encontrar, conversar. É um momento que eu aproveito muitas vezes na caminhada. Se a minha filha está disponível, né? Ela que está morando comigo, a gente sair para dar uma caminhada, coisa assim. Então, é um horário aí. Muitas vezes eu marco um café com alguém para bater um papo, tal, mais descontraído, é nesse horário pessoal. Trabalho, são 41 horas de trabalho. Veja bem que eu saí de uma rotina de 40 horas semanais de trabalho. Né? 40 horas semanais de trabalho. Que na prática, eu saía de manhãzinha e só ia chegar em casa no final da tarde, almoço, não dá para te colocar de novo para casa, coisa assim. Tal. Então,
eu cumpria 40 horas semanais e tinha menos tempo para mim. Né? Aqui eu estou cumprindo 41 horas semanais com mais tempo para mim. Mas como eu sei que tem coisas que apertam, tem momentos que aperta, eu ainda tenho mais 6 horas de reserva. E eu muitas vezes uso as 6 horas de reserva. Tá? Não é que eu não uso as 6 horas de reserva. Eu testei e verifiquei. Semana passada mesmo eu usei as 6 horas de reserva. Porque era um projeto que estava começando e eu precisava agilizar ele e eu queria no prazo e usei essas 6 horas de reserva. Mas mesmo usando essas 6 horas de reserva, você vai verificar que eu tive 65 horas pessoais aqui para me organizar, tá bom? Outra coisa que acontece aqui, na sexta-feira, você vai verificar que eu não tenho trabalho às 20 e 21 horas, né? Não tenho horário para trabalho neste período. O que eu pego? Eu prefiro sacrificar o sábado à tarde do que a sexta-feira à noite. Você já deu para perceber aqui. Né? Então, meu horário de trabalho acaba às 17 horas, de 17 em diante eu tô livre para as minhas atividades. Olha que eu estava gravando com ele lá em cima, vamos ver o resultado. Eu tenho livre aí. Então, normalmente, isso aqui eu não é de dormir, né? Eu aproveito um pouco mais esse tempo aqui. No sábado, não tendo atividade, eu só tenho atividade de manhã, são 3 horas de manhã. O sábado de manhã eu deixei como atividade de trabalho, porque é bom para uma live, para um encontro, é um horário de equipe que pode ser muito importante. À tarde, só se for alguma coisa importante, né, que estiver faltando, e depois o horário está reservado. O domingo é um dia livre, desde que esteja um acúmulo de trabalho, e aí eu pego de manhã, logo pela manhã. Por quê? Porque as pessoas estão dormindo de manhã, coisa assim, então dá um horário para você se organizar. As pessoas acordam domingo mais tarde. Tá? Agora, significa, primeiro, coisa que é fundamental aí. Você viu que eu fiz em blocos de 1 hora. Eu evito essa coisa de 30 minutos, 15 minutos para lá, essas coisas, e dão um trabalho do caramba. Então, minhas reuniões, por exemplo, de equipe é 1 hora. Ponto. Se eu terminar antes de 1 hora, eu ganhei tempo. Eu tenho uma sobra ali. Né? Mas normalmente é 1 hora. Então, meus blocos são blocos de 1 hora. Tá? E isso é importante para facilitar a sua organização no dia a dia, para não ficar aquele picado que mudou hoje e amanhã. Acontece coisa? Acontece. Neste dia aqui, eu tive um problema familiar grave, né? Aquela coisa que sai do planejado, e tive que reverter a minha ação e fazer um atendimento neste momento. O que eu fiz? Peguei essa 1 hora, joguei para cá, peguei esta 1 hora e joguei para cá. Ponto. Ou seja, eu mantive as mesmas 3 horas, o mesmo horário, fiz o atendimento de emergência da família, que era importante, não peguei 30 segundos, não fiquei resolvendo. Falei, olha, vou pegar aquela 1 hora que eu tenho e vou atender. Fiz um atendimento com calma, era algo complexo, complicado, fiz com calma, dei toda a atenção para aquilo, não fiquei atendendo, não fiquei nervoso, tipo, cara, você está me tirando do trabalho. Não, joguei um para cima e outro para baixo. Ponto. Não perdi horário, continuei fazendo isso, fiz a revisão de texto, por isso eu lembrei na aula passada, né, e vou falar da tarefa, que eu ainda fiz uma tarefa aí, gerou, né, que eu não estava planejado para aquele dia, e fiz gravação de aula e planejamento. Deu para entender como é que funciona isso? Qualquer dúvida, é procurar lá embaixo, né? No comentário, é comentar lá embaixo, ou aonde estiver aí, conforme for a plataforma que você está utilizando, você pergunta, que isso vai servir para próximas lives, eu dar essas informações, explicar isso para você. Agora vamos aqui neste canto aqui, tá? Eu estou gastando mais tempo nessa aula, nessas 2 aulas, são aulas longas, porque elas já entram na prática. Se você não trabalha bem o seu tempo, você não faz nada. Nada se resolve se você não trabalhar aqui. Não adianta você planejar nada, não adianta você desenhar nada, porque aqui é que as coisas vão acontecer ou não acontecer. E aqui eu disse que eu separo lá para vocês, eu falei isso muito claro, eu separo agendado e tarefas. Né? Então, eu vou colocando minhas tarefas aqui. Né? Retomando a aula anterior, eu tinha como tarefa definir o horário na segunda-feira da reunião de coordenação. Né? Então, definir na segunda-feira qual é o melhor horário de reunião de coordenação, será 20 horas ou 21 horas. Mandei no WhatsApp do pessoal. Né? Isso tudo aconteceu nesse dia, isso é real. Tá?
Eu tinha uma outra tarefa que era ligar para a escola de educação profissional para definir se eles se interessaram pelo projeto ou não, pela minha proposta ou não. E isso você vai verificar na sua vida. Você manda a proposta para 20, 30 e um é que pega a proposta. Né? Um que termina achando essa proposta. Na realidade, nessa escola nem é isso, são indicações. Né? Um técnico me indicou para essa escola e eu fui lá conversar com a escola. E o telefonema foi para resolver se eu continuaria ou não, né, com eles, né, daria andamento na proposta. Fui ver o e-mail e mandei o texto de revisão aqui antes da gravação, mandei o texto de revisão, revisado, aliás, o texto revisado para a equipe de marketing. Tá? Então, aqui estão as tarefas. E a tarefa, eu coloco a situação só para ver, foi feito, não foi feito, por quê? Se ela não foi feita, veja bem, ela vai ser feita amanhã. Então, de uma semana para outra, eu limpo as tarefas da semana anterior e aquelas que eu não consegui fazer nessa semana, eu jogo para a semana seguinte. Tá? Então, aqui, de forma fácil, eu consigo ver. O único destaque que eu faço aqui nas tarefas, como elas não estão agendadas, organizadas na agenda, porque na agenda está o seguinte, se isso aqui é importante, né, a outra coisa foi para outro dia, foi para frente. Então, aqui eu já priorizei. É importante eu gravar, não é importante, por exemplo, eu fazer uma outra reunião que eu deveria fazer um outro projeto, porque eu estou focado na entrega desse projeto aqui. Tá? Tem muitas gravações aí que é a entrega da série. Eu tenho que, até o final de semana, deixar toda a série pronta para entregar. Ela começa a rodar a semana que vem. E aí, nas tarefas, eu coloco verde, amarelo e vermelho, uma coisa bastante simples. Né? Então, da urgência dela, ela está se tornando urgente. Se ela é vermelha, eu olhando aqui na planilha, e ela está no meu computador, a minha planilha, eu estou olhando aqui. De vez em quando eu dou uma olhada e vejo, opa, isso aqui é urgente, isso aqui não é, né? Isso aqui é importante. O que eu posso fazer é, se tem algo muito importante, ou um conjunto de coisas importantes que se acumulou, é pegar um desses horários aqui, né? Pegar um desses horários aqui, vamos dizer, no início do dia, e coloco tarefas. Ponto. Então, nesse horário, eu vou pegar aquele conjunto de tarefas que estão acumuladas ou que são importantes e vou dar um limpa nessas tarefas. Viu? É uma planilha simples, é uma planilha clara, não tem cheio de detalhes, prioridade tal, nível de prioridade, passei para o outro, não. O que tem que ser feito está aqui. O que tem que ser feito está aqui. Tá? O que você está na sua tarefa, está na sua agenda aqui, é você que faz. Coisas que os outros vão fazer está na sua tarefa aqui. Então, hoje eu mandei, na tarefa de hoje, eu mandei para uma pessoa da equipe, falei, olha, nós precisamos fazer uma agenda nessa semana, você me manda aí quais são as suas probabilidades de dia, ele já tem esse desenho aqui meu, geral, e ele vai me propor horários aqui, dia e horário, para a gente fazer a reunião. São 2 reuniões que a gente tem que fazer. Eu coloquei na tarefa, passei para ele vai me passar de volta, quando eu tiver um tempinho eu dou uma olhada, e a gente vai ajustando aqui. Tá? Aqui são as coisas que eu vou fazer, não são coisas que eu delego. Coisas do que eu delego fica aqui. Né? Então, é bastante simples aí já a organização das prioridades. Então, toda hora que eu estou fazendo alguma coisa, eu terminando de gravar este vídeo, eu vou dar uma olhada na minha agenda do dia, tarefa, né? Porque eu crio um intervalozinho entre uma coisa e outra de 15 minutos, tem alguma coisa para fazer e tal, eu aproveito e faço neste momento. Ok, pessoal? Eu espero aí ter contribuído muito aí para esse processo. Demorou bastante a aula, né? Mas é para que realmente isso aí é uma das atividades mais importantes que você tem na organização da sua e execução da sua trilha, da sua caminhada para atingir seus objetivos. Tá? Então, aí as considerações finais, as tarefas, né? O link para a tarefa, né? Que é com essa planilha ali. Você vai pegar a planilha, vai copiar para você. Você vai abrir o link, vai copiar a planilha para você no seu Google Drive e vai trabalhar a sua planilha. Cronograma de lives, ou pode criar a sua planilha também, né? Aqui é só uma apresentação. Cronograma de lives também você encontra aí, promoções, sempre conforme for a plataforma que você estiver utilizando, né? Instagram provavelmente está lá na bio,
no YouTube, está na descrição do vídeo ou nos comentários, ali nos primeiros comentários, comentário travado. Se for em blog, está lá no texto do blog, tem uma parte para isso. Se for em plataforma de aula, você tem as áreas aí, cada plataforma tem uma área de atividades que você encontra todos esses dados. A gente pede para curtir, compartilhar, comentar e assinar. Comentar é muito importante, tanto para que a gente faça as lives, né, seguintes, quanto para a gente fazer a revisão. Periodicamente, eu faço uma revisão novamente da série, né, aí já modificada com a ideia de vocês. Tá? Por quê? Porque com a ideia de vocês, muitas vezes eu acho que estou me expressando muito bem, não estou expressando muito bem, eu vou fazendo os ajustes. Né? Assinar e, se possível, aí, colaborar com o canal e com o nosso trabalho. Também sempre tem aí as turmas exclusivas. Você vai lá, tem um formulário, você preenche, e quando tiver turmas exclusivas, volto a dizer, tem turmas exclusivas gratuitas, né, onde a gente seleciona os assinantes e os colaboradores do canal e do projeto, eles ganham aí turmas exclusivas. Tá? São turmas de 5 alunos só, em que a gente faz um acompanhamento ao vivo, né, discutindo as dificuldades, os problemas. Então, um vai trocando informação com o outro, isso aprofunda muito o processo de aprendizado e os resultados, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu espero aí que a gente se encontre na nossa próxima aula. Até lá.